Se liga, enfermagem, no vídeo de hoje eu vou te falar os conceitos básicos da semiologia, o que você necessita aqui aprender para você tirar uma boa nota aí na faculdade e você também utilizar em seus plantões. Então, quer aprender todas essas dicas? Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo o que você necessita aprender sobre semiologia. Mas antes, não esquece de deixar o teu like, se inscreve no canal porque temos uma missão muito importante de chegar a 100 mil inscritos até o Natal de 2024. Será que alcançamos essa meta? Então depende de você, se inscrever e compartilhar esse vídeo com o máximo de colegas da tua faculdade. Me chamo João Victor, sou enfermeiro e professor e sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermagem. Vamos lá, turma, nesse vídeo eu preparei ele com os conceitos básicos que você vai necessitar aqui aprender quando se falamos em semiologia. Sem esses conceitos, infelizmente, você vai ter aqui uma dificuldade em aprender semiologia. Então, a importância desse vídeo, tá? Vamos lá, separei alguns conceitos aqui para vocês. Primeiro, o que é a semiologia? Eu preparei aqui a etiologia da palavra. O semio vem de sinal ou signo, tá? E logos vem de estudar ciência, tá? Então o que é que quer significar semiologia, professor? É o estudo dos sinais. É aquilo que o paciente mostra para você, você vai interpretar com aquilo que você identifica. Então semiologia é o estudo dos sinais. Então a semiologia utiliza aqui o exame físico para identificar esses sinais e assim determinar uma possível doença, por exemplo, tá? Outro conceito aqui que eu vou trazer para vocês é o conceito de saúde versus doença. Algumas pessoas ainda confundem esse conceito. Fala que a saúde é quando o paciente tem uma doença e a doença é a ausência da saúde. E não, turma, é o seguinte. A saúde é um conceito muito mais complexo. A saúde, quando se falamos dela, se falamos em um olhar holístico, onde que o paciente está ali na sociedade. Por exemplo, o paciente está com uma doença de verminose, Porém, a gente tem que identificar de onde essa doença veio. Aí a gente vai avaliar o saneamento básico, a gente vai avaliar a saúde daquele indivíduo, porque aquela casa daquele paciente pode ter alguns fatores que comprometem a sua saúde e assim vai surgir a verminose. Então é essa diferenciação que vocês precisam entender, que saúde é diferente de doença. A doença é quando o paciente realmente tem ali uma patologia e a saúde é um olhar mais complexo desse indivíduo. Vou trazer dois conceitos aqui para vocês, um de um livro de semiologia e o outro aqui da OMS. O primeiro vai ser o da OMS, que ele vai falar o quê? Que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não mera ausência de doença ou invalidez, tá? Então, quem fala isso é a nossa OMS. Já aqui algum livro de semiologia, deixa até na referência aqui da aula, ele vai falar o quê? A saúde é resultado dos fatores relativos ao indivíduo e à comunidade, resistência, condições de trabalho, estilo de vida, que eu falei, o olhar holístico para esse paciente, ao ambiente de dimensões ecológicas, sociais e agente físico, químico ou biológico. Então é isso que é a diferença entre a saúde e a doença. A doença é aquela patologia, a saúde é como o indivíduo ali vai se comportar, uma boa alimentação, se ele tem ou não, se esse paciente está tomando aqui seus medicamentos da hipertensão da forma correta ou não, e que isso pode influenciar. Então até a parte educativa desse paciente, vocês devem também se atentar aqui quando se falamos de doença versus saúde. Não é porque o paciente vai tomar os remédios de hipertensão que ele vai necessariamente entender sobre aquele medicamento, mas ele tem que ter uma educação ali básica sobre aquela condição dele para não errar no uso das suas medicações. Quem é que vai fazer isso? Nós, profissionais da saúde, ok? É um papel importante aqui que você tem para cuidar da saúde versus doenças dos nossos pacientes. Outros conceitos que eu trago aqui para você é o conceito de sinal versus sintoma. O sintoma é um sinal mais subjetivo, tá? Então é aquilo sentido para o teu paciente. Digamos que o paciente chega até você com uma dor de cabeça. Tá, essa dor de cabeça veio de quê? Tá? Então a dor de cabeça pode vir de diversos fatores, é um sinal subjetivo. Aí eu vou ter que avaliar, fazer meu exame físico, minha semiologia da forma correta, minha entrevista, para assim determinar o que é aquela dor de cabeça daquele paciente real. Então com isso, depois de eu determinar aquela dor de cabeça, eu tenho agora um sinal objetivo, porque eu sei que é um dado encontrado, digamos que aquela dor de cabeça veio por conta de um trauma daquele paciente. Então ali aquele trauma, aquele sinal
sinal que deu a dor de cabeça e o sintoma que o paciente vai te falar é a dor de cabeça que vai ser subjetiva. Ele não te falou sobre ali, por exemplo, o trauma que ele sofreu. Então é um dos exemplos que eu trago para você. Sinal é objetivo, é aquilo que eu encontro, e sintoma é um dado subjetivo, é aquilo que o paciente te traz, ok? E aqui eu vou trazer conceitos que vocês podem encontrar aí quando vocês estiverem estudando semiologia. Vai ser o conceito de síndrome, patognomônico e pandrômico. São 3 conceitos aqui que a gente vai discutir com vocês. Síndrome é o conjunto de sinais e sintomas que define a manifestação clínica de uma ou várias doenças ou condição clínica. Calma que a gente vai falar detalhadamente de cada um com vocês. Patognomônico é o sinal ou sintoma característico que determina uma doença. Por exemplo, o sinal de Romanin, que é típico da doença de Chagas. O pandrômico é quando antecede um sinal aqui que antecede uma doença ou estado fisiológico. Por exemplo, uma febre isolada. O paciente chega para você com uma febre isolada, dessa febre isolada vai evoluir para outra doença. Então é isso que é o pandrômico. Vamos lá discutir cada um com vocês. Para discutir síndrome, eu trouxe um exemplo aqui da síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica, ela não é uma doença em si, mas sim um conjunto de sinais e sintomas, tá, que vai determinar essa síndrome, tá? Como, por exemplo, ocorre em pacientes que têm uma proteinúria maciça, ou seja, uma grande quantidade de proteína na urina. Essa liberação de proteína ocorre sempre em alterações do filtro glomerular. Então, tem esse aumento dessa proteína, e esse aumento dessa proteína vai causar diversos sintomas, aqui um conjunto de sintomas no rim. Como para chegar nessa alteração, temos várias origens, como por exemplo, uma origem inflamatória, uma origem degenerativa, uma origem obstrutiva, neoplásticas ou congênitas aqui. Então, são esses conjuntos aqui que vai tudo influenciar para ter essa síndrome nefrótica. E, para identificar a síndrome, facilita um diagnóstico diferencial. Então, eu determinar essa síndrome diferente de um sintoma de alguma doença é o teu diferencial. Então, você precisa entender esse conjunto de manifestações clínicas que pode determinar aqui uma síndrome. E, entendendo esse conjunto, eu consigo dar o diagnóstico melhor para aquele paciente. Eu consigo determinar a condição clínica mais ideal que aquele paciente está passando no momento, ok? Então, síndrome é esse exemplo que eu trago para vocês, a síndrome nefrótica. Já o pandrômico, eu trago aqui como exemplo para vocês o sarampo. O sarampo, ele pode vir como sinal que antecede ele, uma febre. Só porque essa febre pode ser por conta de qualquer coisa aqui que o paciente pode estar sentindo. É uma febre isolada. Ele ainda não apresentou nenhum sinal, ele só tem aquela febre. Mas só porque aquela febre, depois o paciente aparece as pintinhas, depois o paciente vai ter as manifestações clínicas do sarampo. Ou seja, ele teve uma condição clínica antes, que foi a febre isolada, e essa febre foi evoluindo até chegar a uma determinada doença que foi o sarampo. Um exemplo que eu trago aqui para vocês. Então é um sinal que antecede uma doença ou um estado fisiológico. A gente sabe que a febre está aqui relacionada ao sarampo. Uma dica que eu trago para vocês, ó, pacientes pediátricos podem ter sido infectados recentemente e apresentar apenas febre, ou seja, paciente ali, ele foi infectado com vírus de sarampo e apresentou, ó, a febre. Só com esse sinal você não consegue encontrar nada nesse paciente, não, é só a febre isolada e nem diagnosticar. Porém, posteriormente vai aparecer um sinal que vai determinar essa doença. Então, primeiro teve a febre, que é o sinal pandrômico, e depois da febre evoluiu aqui para determinar e diagnosticar a doença em si, que aqui no caso foi o sinal de Koplik, né, que são essas manchinhas que vai aparecer na mucosa do paciente, tá? Então, isso vai diferenciar. E já que o sinal de Koplik, ele é um sinal pandrômico, ou seja, é um sinal que vai determinar uma doença, tá? Olha só que interessante, mas eu não vou conversar aqui sobre ele aqui, a gente vai trazer a doença de Chagas para a gente diferenciar aqui outros tipos de sinais patognomônicos, tá? Então, olha só, um exemplo da doença de Chagas, um sinal e sintoma característico que vai determinar essa doença vai ser o sinal de Romanin, que é um edema inflamatório unilateral das pálpebras, que é o sinal de Romanin, que ocorre em 10 a 20% dos casos quando há contaminação da mucosa ocular. Então, aqui o sinal de Romanin é o sinal patognomônico. Quando eu volto aqui novamente no nosso slide, eu vejo o sinal de Koplik, é o nosso sinal
patognomônico do sarampo, ok, turma? Então, esses são os sinais que determinam ali uma doença, tá? Um sinal característico de uma doença. Show? Continuando, eu trago aqui mais conceitos para vocês entenderem melhor a semiologia. Primeiro, vai ser o diagnóstico. A gente fala muito aqui sobre diagnóstico, eu vou determinar aqui com vocês, o que é esse diagnóstico. Diagnóstico vem aqui do grego diagnose, que significa ato de discernir. Então, todos os dados que eu vou coletar aqui na semiologia, exame físico, na entrevista do paciente, e todos esses sinais que eu vou determinar, isso vai me ajudar no meu diagnóstico, vai me ajudar a discernir qual é a condição clínica daquele paciente. Então, diagnose, ato de discernir. Ok, turma? Então, outros conceitos aqui, ó. Pode reconhecer uma enfermidade por suas manifestações clínicas. Isso que vai determinar meu diagnóstico. Então, eu trago mais alguns conceitos aqui para vocês. Etiologia diz muito a origem da enfermidade, de onde está vindo essa doença que eu avaliei e determinei naquele paciente. O sindrômico encaixa na manifestação em uma síndrome. Lembra que a gente tem que avaliar, discernir aqui uma síndrome de uma doença? Então, eu tenho um sinal aqui sindrômico. E o diferencial vai ser a análise comparativa das enfermidades prováveis que pode aparecer no quadro clínico do paciente. Ao longo do exame físico, tentamos sempre fazer hipóteses diagnósticas. Isso à medida que conseguimos os dados e decidimos os próximos passos. Então, o diagnóstico vai ter esse diagnóstico etiológico, o diagnóstico sindrômico e o diagnóstico diferencial. E isso vocês devem também estar anotando aí no teu caderninho. Ei, tá anotando? Está assistindo o vídeo até nesse momento? Ó, não esquece, deixa o teu like, tá, turma? Tô vendo aí você assistindo e não deixando o like, tá? Deixa o like e comenta o que você está achando dessa aula. E ó, muito importante, alguns conceitos aqui vai variar muito de professores para professores. Se você aqui acha um conceito melhor do que aquele seu professor, ou do seu professor é melhor que o do professor João aqui, comenta aí nos comentários, vamos ter essa discussão aí saudável, educativa, entender mais sobre semiologia aqui, tá, turma? Vamos aí abrir essas discussões. Em resumo aqui para vocês, tá? Vamos aqui resumir o que a gente falou na aula de hoje. Sinais e sintomas, como identificá-los, anamnese, exame clínico e exames complementares. Temos aqui, ó, como apresentá-los, observações, tabelas e síndromes. E isso vai me dizer muito sobre os sinais e sintomas. E aqui eu trago dois conceitos que podem aqui até gerar uma confusãozinha na cabecinha de vocês, que são os conceitos de semiotécnica e propedêutica. Vocês vão ver muito aí quando vocês estiverem estudando sobre semiologia. O conceito de semiotécnica é a técnica da pesquisa dos sinais e sintomas e se resolve a arte de explorar, ou seja, a coleta de dados básicos ali daquele paciente, certo? Já a propedêutica é o que provém dos ensinamentos preparatórios ou introdutórios, que chamamos do conhecimento mínimo, ou seja, essa aula aqui é uma aula de propedêutica. Vocês estão aprendendo aqui os conceitos mínimos, conceitos básicos para estar realizando aí uma semiologia, para estar realizando um exame físico aqui, uma entrevista, uma coleta de dados da forma mais adequada possível. Pode ser definido como um conhecimento necessário para o aprendizado, mas sem proeficiência. E isso que a gente transmitiu hoje para vocês. Então, semiotécnica já é aqui a arte de pesquisar, explorar esses sinais. A propedêutica é aquele conhecimento mínimo que você necessita aprender para estar realizando aqui o seu exame físico da forma mais adequada possível, tá? E observações. Você pode encontrar, ó, semiologia e propedêutica utilizados como sinônimos, tá? Alguns livros vão trazer essas duas palavrinhas como sinônimos também. Presta atenção nisso, tá? Anota aí, turma. Show? Então, essa foi a nossa aula falando sobre semiologia e os conceitos básicos. E, turma, quer aprender mais sobre a semiologia, os conceitos básicos aqui? Irei deixar uma super dica para vocês, que é o Menfer Plus. Lá eu trago uma série apenas sobre semiologia, tá? Então, quer se aprofundar mais sobre semiologia, quer entender sobre urgência e emergência, quer entender mais sobre a enfermagem, vai lá adquirir a minha plataforma de ensinos para vocês. Para garantir sua vaga, basta clicar na descrição do vídeo, como também no comentário fixado. Preparei uma oferta exclusiva para esse vídeo. Então clica lá, adquire o Menfer Plus. E turma, vou ficando por aqui, espero de coração que você tenha deixado o seu like, porque isso ajuda muito a transbordar esse conhecimento com o máximo de pessoas e assim a gente aprender mais sobre a semiologia, exame físico,
físico, como é que a gente vai realizar da forma mais adequada possível. Então, ó, conto com o teu like, vem aqui aumentar também a família Manual da Enfermagem, vamos chegar a 100 mil inscritos até o Natal. Vou ficando por aqui, mas antes disso, vou deixar uma playlist com vocês apenas sobre exame físico e o último vídeo do canal. Então, ó, larga aí Netflix, Prime, Disney Plus e vem maratonar aqui o canal Manual da Enfermagem. Vou ficando por aqui, beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, enfermagem!